Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, queridezas. Bora rezar, meu povo. Como vocês estão? Tudo certo? Bora começar mais uma semana. Mais uma semana do nosso jejum, mais um dia de oração. Vamos começar nossa oração, então nem vou perder muito tempo aqui conversando com vocês pra gente começar já a rezar, né? Porque a gente ia perder uma live do final de semana que eu fiquei sem sinal lá onde a gente tava. Era muito instável, sabe? Eu não conseguia nem postar direito nada de lá. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que começa. Nós somos gratos, Senhor, por toda a Tua bênção, a Tua graça nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo final de semana que nós passamos. Por tudo que nós temos vivido, Senhor, nós te damos graças, nós honramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome acima de todo nome, Senhor, acima de todas as situações, de circunstâncias, de problemas, de dores, de doenças, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, bendito e louvado seja o Teu nome para sempre. Nós queremos te pedir, Senhor, neste dia que começa, nessa semana que começa, a bênção do Teu preciosíssimo sangue sobre nós. Guarda-nos e sela-nos com Teu sangue, Senhor. Nós queremos colocar debaixo do Teu sangue a nossa mente, Senhor, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Colocamos debaixo do Teu sangue o nosso corpo, Senhor, todo o nosso estado físico, o estado que se encontra a nossa saúde, nosso corpo, para iniciar essa semana. Nós colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, todas as pessoas que nós amamos. E aqui você pode ir dizendo nominalmente cada pessoa que você vai colocar agora. Você vai consagrar o preciosíssimo sangue de Jesus. Se nós colocamos debaixo do Teu sangue aquelas pessoas que nós amamos, que são caras para nós, Senhor. Aqueles nossos familiares que nós temos lutado, que nós temos orado, Senhor. Nós colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor, todos os locais que nós moramos, que nós vivemos. Colocamos debaixo do Teu sangue a nossa casa, o ambiente físico da nossa casa, espiritual, Senhor, os nossos locais de trabalho, ferramentas de trabalho. Senhor, nós colocamos debaixo do Teu sangue os nossos meios de transporte, as estradas e ruas que nós vamos andar no dia de hoje, nós e nossos familiares. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, as creches, as escolas, as universidades dos nossos filhos, dos netos, sobrinhos, afilhados. Colocamos debaixo do Teu sangue. Clamamos a proteção do Teu sangue sobre esses ambientes educacionais, Senhor. Clamamos o Teu preciosíssimo sangue, Senhor, sobre todas as nossas intenções, Senhor. Sobre cada nome, cada situação, cada circunstância, Senhor. Nós pedimos o Teu sangue precioso, clamamos que o Teu sangue seja para nós cobertura e proteção, que o Teu sangue nos livre de todos os males físicos e espirituais. Pedimos o livramento, Senhor, do poder das trevas, das ciladas e insídias de Satanás. Nós clamamos, Senhor, lava-nos com Teu sangue, lava-nos com Teu sangue, lava-nos com Teu sangue. Cobre, Senhor, toda a nossa vida, todos aqueles que nós amamos, os nossos relacionamentos, Senhor. Os matrimônios nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, todos os relacionamentos, Senhor, os namoros, os noivados, aqueles casais, Senhor, que desejam tanto o sacramento do matrimônio e ainda não têm, Senhor, nós colocamos estes casais, seus impedimentos, suas realidades de vida, Senhor, e clamamos a bênção, a graça, Senhor, de que Tu derrube todas as resistências, Senhor, ao sacramento do matrimônio na vida desses irmãos e irmãs. Clamamos, Senhor, a Tua graça, o Teu socorro, o Teu favor sobre as nossas vidas no dia de hoje.
Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, todos os enfermos, todos aqueles que estão doentes, Senhor, que têm clamado socorro por sua saúde, pela saúde dos seus familiares. Colocamos de modo especial, Senhor, o Daniel Bauer Pacheco, Maurício Thyssen Machado, o seu José, pai da Janaína, Senhor. Cada criança enferma, cada pai e mãe que tem o coração agora, Senhor, apertado pelos seus filhos enfermos. Todas as crianças internadas, Senhor. Todas as crianças internadas sem diagnóstico. Todas as crianças, Senhor, que necessitam agora da intervenção do céu, de milagres, Senhor, de socorro. Nós clamamos sobre todos os enfermos. Clamamos, Senhor, sobre as pessoas que estão sem diagnóstico, Senhor. Que Tu tenha a graça, Senhor, de corretos diagnósticos, de corretos tratamentos, Senhor. Venha agir também no diagnóstico, Senhor, nos remédios, nos tratamentos, Senhor. Nós colocamos todos os enfermos debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Clamamos a restauração da saúde, Senhor, de todos os enfermos, de todo mal-estar, Senhor, de toda fraqueza física, emocional. Clamamos, Senhor, a cura pelo Teu preciosíssimo sangue de todas as pessoas que têm sofrido com ansiedade, com pânico, com depressão, Senhor. Nós clamamos, cura, Senhor, restaura a saúde física, emocional, mental desses irmãos e irmãs. Colocamos todos, Senhor, que estão instáveis emocionalmente, Senhor, que tem a mente instável, Senhor, toda instabilidade emocional, afetiva, Senhor, mental, nós colocamos agora debaixo do Teu sangue precioso, Senhor. Todos aqueles que têm as suas emoções, os seus pensamentos agora, Senhor, bombardeados pelos dardos do inimigo, Senhor, nós clamamos agora que Tu cubra, Senhor, com o Teu sangue, que Tu desfaça, Senhor, que Tu destrua todo o dardo inflamado do maligno, Senhor, que tem se colocado contra irmãos e irmãs, Senhor, mesmo trazendo adoecimento psíquico, emocional, Senhor, e até mesmo físico. Todo adoecimento, Senhor, por batalha espiritual, nós clamamos agora, Senhor, que Tu venha em socorro desses irmãos e irmãs, que Tu venha livrar, Senhor, de todo mal, que Tu venhas libertar a nossa saúde, Senhor. Clamamos, Senhor, mais uma vez pelas nossas famílias. Colocamos, Senhor, todas as nossas intenções desse jejum debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Clamamos a Tua intervenção poderosa, a ação poderosa do Teu Espírito Santo sobre todas as nossas intenções. Todas aquelas situações, Senhor, que necessitam de uma intervenção milagrosa, hoje nós colocamos debaixo do Teu sangue e clamamos a ação do Teu Espírito. Pedimos, Senhor, de forma muito especial pelas nossas famílias, todas as reconciliações familiares, Senhor, todas as famílias que necessitam, Senhor, de conversão, toda mudança de mentalidade, de comportamento, Senhor, de direção, de caminho que precisa acontecer, nós colocamos debaixo do Teu sangue. Clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo paire sobre as nossas famílias, gerando vida nova, Senhor, tempos novos, restauração, Senhor. Restaura os matrimônios, Senhor. Protege os matrimônios, Senhor. Protege e livra do adultério, do divórcio, da separação, das brigas, das disputas, Senhor. Do afastamento físico, do afastamento emocional. Restaura, Senhor, os matrimônios. Restaura, Senhor, a amizade, o amor, a admiração, o desejo, Senhor, entre os casais, o diálogo, o desejo de presença, Senhor, de estar na presença um do outro. Restaura, Senhor, os matrimônios, nós clamamos. Clamamos, Senhor, oferecemos o nosso jejum, a nossa oração nessas intenções. Pedimos, Senhor, por todos os casamentos, todos aqueles que já estão fisicamente desfeitos, Senhor, em que um dos cônjuges já não mora mais, Senhor, com o outro cônjuge, Senhor, que até mesmo já estão em relacionamentos com outras pessoas, Senhor. Nós clamamos, restaura os matrimônios, Senhor. Restaura, Senhor. Afasta toda a situação de adultério, Senhor. Separa toda a situação de adultério. Coloca Teu sangue, Senhor. Coloca Teu sangue, Senhor, entre essas pessoas. Restaura, Senhor, os matrimônios. Restaura, Senhor, os matrimônios. Restaura, Senhor, os matrimônios. Nós clamamos pelo poder e autoridade do Teu nome, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, pelo Teu preciosíssimo sangue derramado na cruz pela nossa salvação. Nós clamamos, restaura os matrimônios, Senhor.
Restaura o amor conjugal, os laços conjugais, Senhor. Restaura as famílias. Nós clamamos, Senhor, imploramos na Tua presença, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre todos os nossos filhos, Senhor, sobre as crianças, adolescentes, jovens, Senhor, adultos, Senhor. Todo coração de pai e mãe que reza agora pelos seus filhos, nós trazemos na Tua presença, Senhor, e clamamos, Senhor. Restaura nossos filhos, liberta nossos filhos de todo o ataque do inimigo na mente, toda a opressão nos pensamentos, nas emoções, toda a opressão, Senhor, nos sentimentos, na vida cotidiana, Senhor, no ânimo para viver. Nós clamamos, Senhor, liberta nossos filhos, Senhor. Liberta as crianças, adolescentes, jovens, Senhor, de todo dardo, de toda cilada do inimigo, Senhor. Todo dardo nos pensamentos, Senhor. Toda opressão do mal, Senhor, toda ação do mal através de ideologias, Senhor, de vícios. Senhor, livra nossos filhos dos vícios, Senhor, livra os nossos filhos de todo ataque do diabo, de todo pecado mortal, Senhor. Livra nossos filhos, liberta nossos filhos, Senhor, liberta a mente dos nossos filhos de toda a opressão do inimigo, Senhor, de todo vício, Senhor, de toda imoralidade. Nós clamamos, Senhor, livre e liberta nossos filhos. Traz o coração deles a Ti, Senhor, convence-os da verdade com Teu Espírito Santo. Livra-os, Senhor, de toda cilada, dardo, ardil do inimigo. Livra-os, Senhor, de todos os perigos físicos e espirituais. Colocamos na Tua presença, Senhor, todos os adolescentes, os jovens, as crianças que nós temos orado, Senhor, todos os nomes colocados, Senhor, todos os pedidos de pais, de mães, de avós, de tios e tias que têm rezado pelos seus, nós colocamos na Tua presença, Senhor. Colocamos na Tua presença, Senhor, oferecemos o nosso jejum, a nossa oração por todos os casais que desejam gerar vida, Senhor, gestar. Colocamos na Tua presença todos os impedimentos físicos e espirituais, Senhor. Clamamos, Jesus, traz a graça, restaura a saúde, Senhor. Restaura, Senhor, a vida desses casais de forma tão plena, Senhor. Nós clamamos isso. Restaura os casamentos, restaura, Senhor, o coração, a mente, Jesus, de toda perda, toda dor de luto, todos os casais que já tiveram perdas, que o luto, a dor, o desespero, a desesperança está estabelecido, Senhor. Nós clamamos pela fé destes casais e clamamos, Senhor, que eles possam gerar vida, Senhor. Traz a saúde, restaura a saúde física, emocional, psíquica, espiritual destes casais, Senhor, dessas vidas. Clamamos, Senhor, também e colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez eu quero colocar os que sofrem com ansiedade, com depressão, Senhor, os que estão paralisados, Senhor, os que adoeceram por traumas, por dores emocionais, Senhor, por esgotamento físico, esgotamento mental. As pessoas que sofrem com insônia, não conseguem dormir, Senhor, não conseguem ter um sono reparador e restaurador. Nós trazemos na Tua presença, Senhor, pedimos a cura, pedimos a restauração, Senhor, do sono, de toda a saúde mental, Senhor. Clamamos, Senhor Jesus, também que Tu venha nos libertar, nos livrar, Senhor, de toda a má tendência familiar, hereditária, todo vício hereditário, Senhor. Todo e qualquer tipo de maldição, Senhor, de praga, de voto íntimo. Tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a nossa vida, que prende a nossa vida, que não permite que vivamos os Teus desígnios, Senhor. Os desígnios concebidos pela Tua vontade, pela Tua divina providência, nós clamamos, liberta-nos e livra-nos, Senhor, neste dia. Quero pedir também, Senhor, de forma muito especial por todos os familiares, Senhor, de pessoas que estão doentes, os cuidadores, cuidadoras, os familiares de quem sofre com depressão, todo o cansaço, Senhor, toda a falta de entendimento, todos os questionamentos, Senhor, todo o esgotamento físico, emocional, mental. Vem em socorro dos cuidadores, Senhor, dos familiares, dos enfermos. Quero colocar também, Senhor, na Tua presença, todas as crianças com atrasos no desenvolvimento, Senhor, o coração dessas mães e pais, as dificuldades, Senhor,
no desenvolvimento das crianças, desenvolvimento de fala, Senhor. Todas as crianças que têm sofrido bullying, todas as crianças, Senhor, que têm sofrido nos seus relacionamentos por atraso, Senhor, por dificuldades de entendimento, de aprendizagem. Nós clamamos, Senhor, e oferecemos o jejum por essas crianças, pelos seus pais, professores. Vem em auxílio, Senhor. Vem em auxílio, Senhor, das escolas, creches, professoras, equipes diretivas, Senhor. Vem em auxílio das escolas dos nossos filhos, das creches. Pedimos, Senhor, também por todas as crianças, Senhor, autistas, adolescentes, suas famílias, os temores dos corações dessas mães, desses pais, as dores, as dificuldades, os medos, as inseguranças. Senhor, nós clamamos, vem garantir todas as seguranças que só Tu pode dar, Senhor. Consola o coração desses pais, dá força, coragem para ir em frente, Senhor. Vem ao auxílio dessas crianças e adolescentes, Senhor, traz toda a graça que eles necessitam neste momento, para os desafios deste momento, Senhor, para os desafios da vida, Senhor. Vem em socorro, vem em auxílio. Clamamos, Senhor, por todos aqueles que estão cansados, desanimados, oprimidos debaixo do peso do fardo, do cansaço, das lutas, das dores, das doenças. Nós colocamos, Senhor, todos os cansados, os exaustos, os desanimados, Senhor, os enfraquecidos, os ansiosos, os temerosos, Senhor, agora debaixo do Teu sangue. E clamamos, Senhor, a ação do Teu sangue restaurador, do Teu Espírito que nos fortalece, Senhor. Restaura as nossas forças, restaura a força da nossa alma, Senhor, Tu és o nosso bom pastor. É Tu que nos conduz, Senhor, a águas refrescantes, a lugar de descanso, Senhor. É Tu que passa conosco pelo vale da sombra da morte, Senhor. Venha auxílio dos corações temerosos, desesperados, cansados, desanimados, Senhor, oprimidos. Vem em socorro, Senhor, de todas as pessoas que estão oprimidas pelo cansaço físico, esgotadas, Senhor, fisicamente e emocionalmente. Vem levantar os ânimos abatidos, Senhor. Vem fortalecer os corações, Senhor, que já desanimaram. Vem fortalecer a nossa oração, dá-nos espírito de oração, Senhor, de resistência. E queremos colocar também na Tua presença nesse jejum, Senhor, no dia de hoje, as nossas finanças, Senhor, a vida profissional, as empresas, os comércios, Senhor. Jesus, cada pequeno negócio, cada prestador e prestadora de serviço. Senhor, todas as nossas realidades profissionais e financeiras nós trazemos à Tua presença, os momentos de dificuldade que estamos vivendo, Senhor, endividamento, desemprego. Senhor, nós trazemos tudo isso na Tua presença. Nós colocamos na Tua presença, Senhor, e clamamos, vem em socorro, vem em auxílio, Senhor, da nossa vida profissional. Vem em auxílio, Senhor. Nós trazemos na Tua presença os sonhos, os planos, os projetos profissionais, Senhor. Nós clamamos, Senhor, livra de todo e qualquer efeito de malefício, Senhor. Livra de todo e qualquer efeito de maldição, de pragas, Senhor. De situações hereditárias de miséria, Senhor, de endividamento, de pobreza, Senhor, de falta, aquela pobreza de falta, de miséria. Quantas situações espirituais, Senhor, que conduzem à miséria. Nós clamamos agora cura, Senhor, liberta, livra do mal. Colocamos todas essas situações e circunstâncias na Tua presença, Senhor. E clamamos a Tua ação poderosa, cada intenção, Senhor, que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente, aqueles pedidos mais íntimos que só Tu conheces, Senhor, nós trazemos na Tua presença. Queremos clamar agora que o céu venha batalhar em nosso favor em todas essas lutas que nós temos vivido. Colocamos, Senhor, o nosso coração, Senhor, nos restaura a nossa mente, a nossa saúde, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nos põe de pé, Senhor. Nós Te pedimos, nos põe de pé, Senhor, para lutar. Restaura as forças da nossa alma, Senhor. Restaura as forças do nosso corpo, Senhor. Restaura a nossa mente. Ordena, Senhor, nossos pensamentos, emoções.
Ordena-nos, Senhor, com a graça do Teu Espírito, nos coloque em ordem, Senhor. Nós clamamos a Virgem Maria que venha lutar as nossas lutas, vencer as nossas batalhas. Pedimos que São Miguel Arcanjo venha em nosso socorro. Todas as lutas, todas as batalhas, todos os enfrentamentos que nós temos vivido e que viveremos ao longo dessa semana. Nós vamos rezar agora a oração para Nossa Senhora, Augusta Rainha do Céu, que está nas orações do jejum. Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Vamos rezar a oração contra o malefício também. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal-olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram aos teus servos. E você pode falar o nome das pessoas que você está rezando, você mesmo. Fazei que em vez da inveja, do malefício, nos sejam concedidas a abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, e estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente, você pode dizer o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o pondo a salvo de todo mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Amém? Agora que nós já rezamos pelas nossas intenções, colocamos nas mãos do Senhor todas as nossas intenções já, né? Eu tenho gostado de começar assim já rezando por todas as intenções. Quero falar algumas coisinhas pra gente ordenar aqui, né? Algumas situações pra gente seguir a nossa semana. E essa semana a gente vai falar sobre batalha espiritual. Vai ser uma semana que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai começar sempre, claro, rezando pelas nossas intenções. Mas depois a gente vai falar sobre batalha espiritual. Para isso, quero alinhar algumas coisas com vocês já no começo da semana. Não sei se eu vou conseguir entrar na parte mais formativa hoje, porque nós temos algumas coisas para alinhar. A primeira coisa que eu tô para falar para vocês já faz algum tempo, tá? E isso é para aquelas pessoas que têm pedido muito pelas suas finanças, pelos seus negócios, tá? Eu quero trazer aqui uma direção que é uma direção espiritual a respeito disso. Vamos lá.
Primeira coisa, né? Eu tava rezando e eu falei que o Senhor nos livrasse da pobreza, né? Às vezes quando a gente tá rezando, a gente tá sentindo uma coisa e não sabe muito como expressar. Quando eu falei isso, não é da pobreza assim que todo mundo tem que ficar rico, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas o que eu sentia no coração quando rezei era aquela pobreza, que é aquela miséria, sabe? Da indignidade. Sabe quando falta dignidade? Quando você... E às vezes a gente passa por... Todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas. E eu vejo assim, eu recebo muito retorno de vocês por intenções, né? E eu queria comentar assim que desde que eu comecei a fazer as lives em 2020, né, que eu compartilho, vocês compartilham coisas comigo nunca, né, como neste ano, acho que no começo ali, na primeira campanha de oração que eu fiz em 2020, tinha um medo muito grande a respeito das finanças por causa da pandemia, né? Então lá eu tinha bastante intenção assim, muito medo, né? Os comércios estavam fechados, as pessoas não podiam trabalhar, então lá tinha essa situação. Depois, só agora, assim, e eu até confesso para vocês que hoje a demanda de pedidos de oração pelas finanças está maior do que até que foi em 2020, né? A minha demanda pode ser uma impressão, mas é o que chega aqui para mim. E assim, a maioria de nós vai passar perrengue financeiro, faz parte da vida, faz parte, de repente, né, do que também Deus trabalha no nosso coração. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, inclusive as nossas dificuldades financeiras, né? Inclusive nossos perrengues financeiros, eles também concorrem para a salvação da nossa alma. O que eu quero trazer aqui é que às vezes, e como a gente vai falar sobre batalha espiritual nessa semana, eu vou falar muito sobre as coisas espirituais, tá? Então, uma atenção aqui. Não é tudo que é espiritual, tá? Não é tudo que tem uma raiz espiritual. Às vezes você só é desorganizado financeiramente, né? Às vezes você não recebeu uma boa educação financeira, né? Não sabe fazer aquela continha básica de quanto entra e de quanto sai. Isso é comum. Isso é comum, tá? Muitas pessoas são desorganizadas, gastam mais do que precisam, do que precisam e às vezes do que tem para receber, ok? Tem coisas que são isso. Tem momentos, tá? Que Deus vai trabalhar na nossa vida através dessa situação financeira, tá? Às vezes é uma forma de Deus purificar o nosso caráter, nos trazer para perto dele, tá? E há situações que sim, e é sobre essas que eu vou falar, que são espirituais em relação às nossas finanças, à nossa vida profissional, tá bom? Olha só. Primeira coisa, nós temos algumas leis espirituais a respeito de todas as coisas, né? A gente tem algumas leis espirituais. Uma delas sobre as nossas finanças, tá? Entenda bem o que eu vou falar. Gente, é tão complicado falar de dinheiro, sempre dá uns desentendimentos, então preste atenção. Eu não estou falando aqui assim, ó, vamos rezar pra gente ficar rico e como que a gente reza pra ficar rico. Não tem nem nada a ver comigo falar dessa maneira. Mas, às vezes, sobre a nossa vida, existe opressão espiritual sobre essa área. Às vezes tem peso de maldição, às vezes é uma coisa familiar, né, de miséria, né, de desordem na vida financeira. Às vezes de auto-maldições ou de, como é que chama uma coisa que eu rezei na história? Voto íntimo. Eu nunca vou conseguir, eu nasci para ser assim mesmo, porque é vida de pobre, porque essa miséria, porque todo mundo passa, porque eu não consigo, porque todo mundo tem. Você vai se amaldiçoando o seu trabalho, muita reclamação sobre o seu trabalho, muita reclamação sobre o seu dinheiro, muita reclamação sobre as suas finanças, não vai atrair bênção de Deus. Isso você pode ter certeza. Porque às vezes nós mesmos estamos amaldiçoando as nossas finanças e o nosso trabalho com as nossas palavras, tá? Então a primeira coisa é a gente abençoar o nosso trabalho e as nossas finanças. Talvez você não esteja no trabalho e a maioria das pessoas às vezes não tá, né? No trabalho que gostaria ou cumprindo a função que gostaria, né? Como é bom quando você pode trabalhar com aquilo que você ama, mas nem sempre. E mesmo trabalhando com aquilo que tu ama, às vezes tu vai ter dificuldade para levantar de manhã para trabalhar, vai passar perrengue financeiro, né?
essa ideia moderna, assim, que a gente vive de, se você faz o que você ama, você nunca vai ser infeliz, ou tem até uma expressão, assim, que nunca vai ser difícil. Gente, não sei em que lugar que essas pessoas vivem, porque até fazendo o que tu ama e o que tu gosta, vai ter dia que tu não vai ter vontade, tu vai passar por perrengue financeiro, tu vai estar desanimado, faz parte, né? É trabalhoso trabalhar, faz parte, né? A questão é a gente conseguir, né, pagar as nossas contas em dia, ser remunerado de forma justa, de forma correta. Às vezes a gente amaldiçoa com as nossas palavras e tem um princípio espiritual, tá? Que é o que eu vou ler para vocês, que tá lá em Malaquias 3, que se refere ao dízimo, tá? Que é o pagamento do dízimo. Diz assim, Malaquias 3, 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, nesse versículo, nestes 3 versículos que a gente tem aqui, a gente vê Deus falando por meio do profeta a respeito de pagar os dízimos ao tesouro do templo, tá? Que dízimo é esse que a gente paga ao tesouro do templo? Esse é o dízimo que a gente vai lá na nossa paróquia, né, que a gente se cadastra lá na paróquia do dízimo e a gente paga esse dízimo para manutenção do templo, da igreja, das finanças da igreja, tá? Isso aqui é o dízimo que a gente paga ao tesouro do templo. É esse aqui. A gente vai lá na paróquia, a gente vê qual é o dia do dízimo. Aqui onde eu moro tem o domingo do dízimo, que é o dia que você vai lá e entrega o dízimo, né? Você vai lá e devolve aquele valor X, né? Que você vai determinar conforme o seu coração, tá? Não precisa ser 10%, tem pessoas que pagam 10%, pode ser conforme aquilo que você sente no seu coração, tá? Você vai lá e você vai pagar esse dízimo, você vai devolver esse dízimo, você vai pegar do seu valor, recebi no começo do mês, recebi esse valor aqui, recebi esse valor de uma venda que eu fiz, de uma comissão, vou separar um valor para o pagamento do dízimo. Eu lembro que isso na minha educação financeira, né? A minha mãe sempre foi muito correta nisso, né? E a gente sempre viveu com muito pouco mesmo, né? A mãe sempre trabalhou com faxina, como diarista, mas a mãe sempre, assim, isso era um valor espiritual muito grande na nossa casa, né? A gente sabia que ela começava o mês e separava aquele valor X do dízimo, né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos, no meu primeiro emprego de verão com 13 anos. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando recebi foi separar aquele valor do dízimo, né? E o quanto Deus multiplica aquilo que nós temos. Quando nós temos esse coração, né, obediente a Ele. Gente, a obediência ela é fonte de graça na nossa vida, é liberação de graça e favor de Deus na nossa vida. Nós abrimos uma porta para Deus agir na nossa vida, sabe? Aqui a gente está falando sobre um Deus que faz uma promessa, Ele diz assim, ó, fazei a experiência. Deus está te convidando a uma experiência. Não é que você nunca mais vai passar perrengue financeiro, não é que o dinheiro não vai ficar justo. Porque é. Talvez seja essa a realidade da tua vida. O dinheiro é justo, o dinheiro é curto. Mas a gente está vendo um Deus que diz assim, ó, faz a experiência do dízimo, abençoa o teu dinheiro, vive aqui, ó, nessa área da vida. Às vezes a gente quer entregar várias, esse aqui a gente não quer que Jesus seja Senhor. A gente não quer devolver aquilo. A gente pensa que vai faltar. E a gente aqui é abençoado de uma maneira, quando a gente é obediente nas finanças, a obediência libera uma graça sobre a nossa vida, de não faltar, de fazer essa experiência aqui. Olha só, vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Eu lembro que, mesmo em todos os perrengues da gente, assim, que eram muitos, que o dinheiro era tão curto, nunca nos faltava. Deus sempre nos dava. E às vezes coisas que a gente desejava, Deus nos dava, Deus nos concedia, a gente ganhava,
a mãe conseguiu trabalhar mais naquele mês. E eu lembro sempre assim que esse foi um sinal de bênção na minha vida, né? Todas as vezes que por algum motivo eu não devolvi o dízimo, era um caos. Quando eu voltava a obedecer o Senhor e devolver o dízimo e pagar o dízimo como eu sentia no meu coração que devia ser, o Senhor me abençoava de forma extraordinária. O dízimo, ele tem esse valor de uma lei espiritual. Você faz e Deus faz. É Deus quem está falando. Então, assim, aqui está falando sobre não ter mais vinha improdutiva, sobre afastar o devorador, o gafanhoto. A gente vê uma bênção de Deus. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor. Existe uma promessa aqui de Deus para nós. É uma promessa a partir da nossa obediência. Então, assim, não é uma coisa que eu costumo falar, né? Mas eu estou vendo muitas pessoas com dificuldade nessa área. Nós vivemos tempos difíceis, né? Tempos difíceis financeiramente. Mas mesmo na dificuldade, a gente é chamado a ser fiel. Uma coisa é a oferta que você coloca na caixinha da missa, aquilo lá é oferta. Outra coisa é uma esmola que você dá na rua para alguém que está pedindo, né? A gente sempre dá uma cesta básica, separa um valor para uma cesta básica, isso é caridade, isso é oferta. O dízimo é aquele valorzinho que a gente vai lá na paróquia. Ah, mas eu quero dar o meu dízimo em oferta. Não. Você pode separar um valor para dar em oferta, mas tem um valor do dízimo que é para a manutenção do templo. Ah, mas eu não confio no padre. Ah, mas eu sei o quê. Não é para o padre que você está pagando. Você está devolvendo para a manutenção do templo, da igreja, para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz. Quanta caridade que a paróquia mesma faz. Quantas coisas que só são alcançadas, gente, por dinheiro. Quantas pessoas só são alcançadas pelas coisas, pelos movimentos que a paróquia faz e precisa ter dinheiro para isso. Então, às vezes a gente quer uma igreja bonita, a gente quer uma toalha bonita no altar da igreja, a gente quer... só que não paga dízimo, né? Então, assim, são coisas básicas. Estou falando aqui de uma coisa bem básica, bem lá embaixo, bem rasa. Mas começa por aqui, né? Para todas as pessoas que não são dizimistas e têm rezado pelas suas finanças, têm pedido a Deus por isso, comece essa semana colocando isso em ordem na sua vida. Vá lá na paróquia que você participa e se torne dizimista. Faça a experiência. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Fazei a experiência e vereis se não vos abre os reservatórios do céu, se não vos dou além do necessário. Isso aqui é uma lei espiritual. Deus está falando, Deus fará. Amém? Vamos lá. Outra coisa. Às vezes, né, essa é uma área da nossa vida que a gente precisa de libertação mesmo, né? Como eu falei antes, às vezes são coisas familiares, às vezes a gente pecou muito nessa área, sabe? Com injustiça. É injustiça quando, por exemplo, eu sou um empregado, eu sou um funcionário e eu posso fazer melhor o meu trabalho e eu não faço. Eu posso fazer melhor aquilo, eu posso entregar melhor, mas eu me poupo. Isso é injusto. Ah, mas é que eu recebo tão pouco, mas não é aquilo ali que tá acordado com o seu patrão? Então, toda vez que eu posso fazer melhor e eu me poupo, porque eu acho que isso, porque eu acho que aquilo que eu tô, porque eu tô com um problema, não, no nosso trabalho, a gente tem que fazer ele como se fizesse para o Senhor e não para os homens. Quem diz isso é a palavra de Deus. Nós trabalhamos, cumprimos o nosso papel, fazemos o que fazemos como se fosse para o Senhor e não para uma pessoa daqui da terra. Porque se fosse para uma pessoa daqui da terra, nem sempre a gente tem patrão bonzinho. E a gente vai pecar por injustiça. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, oferecendo para o Senhor, santificando o meu trabalho. Seja o que eu estiver fazendo. Você tem cliente? Para de reclamar dos seus clientes. Gente, pede para Deus mandar cliente, pede para Deus mandar cliente, pede para Deus mandar. Aí Deus manda cliente é um chato. O cliente tá pagando? Então reza, abençoa o cliente. Para de reclamar do cliente, para de falar mal do cliente.
Você tá entendendo? Pede para Deus dar a graça do emprego, reza pro emprego, consegue o emprego, levanta todo dia se arrastando de mau humor, com raiva do emprego, amaldiçoando tudo que tem aquele emprego. Aí fica difícil. Porque aquilo que está ao nosso alcance, às vezes a gente não faz. Daí a gente reza para Deus e jejua para Deus fazer aquilo que a gente ainda nem fez. Sempre tem a nossa parte. Outra coisa, oração contra o malefício. Às vezes, gente, existe essa opressão que é espiritual sobre o local de trabalho, né? Sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, talvez por uma situação de pecado que você tenha cometido, de injustiça no passado. Confesse, vá buscar confissão, abençoa teu trabalho. Não deixe território seguro para Satanás, seja justo no pagamento dos impostos, eu sei, é demais, eu sei, mas a gente tem que viver a justiça. Pela justiça da nossa vida, Deus nos abençoa e nós somos protegidos pela justiça. A justiça é proteção na nossa vida, segundo São Paulo na batalha espiritual. Nós nos revestimos da couraça da justiça. Então, quando eu falo para você sobre a gente ser justo em todas as áreas da vida, às vezes a gente quer economizar nessa área do trabalho, das finanças. Mas eu estou rezando para trocentas coisas e sou completamente errado e injusto nessa área do meu trabalho. Eu não deixo Jesus ser Senhor no meu trabalho, não deixo Jesus ser Senhor nas minhas finanças, eu nego uma esmola para o mendigo. Jesus é Senhor da nossa vida por completo, incluindo nessa área. Incluindo essa área das finanças, do dinheiro, dos negócios. Jesus precisa ser Senhor, então vamos fazer Jesus Senhor aqui. Vamos fazer Jesus Senhor nessa área, tá? Oração contra o malefício, eu ia falar e não falei. Faça oração contra o malefício, tá? Às vezes existe sim, tem pessoas que fazem. Tem pessoas que fazem e às vezes tem efeito. Sabe quanto é que um malefício tem efeito na nossa vida? Você sabe o que é um malefício? Coloca um certinho se vocês sabem o que é malefício. Se alguém não sabe o que é malefício, me fala aí que não sabe, que eu vou dizer pra vocês o que é malefício. Essa oração é justamente para vir cobrir essa área. Porque o malefício só tem efeito na nossa vida quando a gente está descoberto. Quando tem área da nossa vida que está descoberto. Quando tem área da nossa vida que Jesus não é Senhor, né? A gente não tem proteção espiritual. A maior proteção espiritual que existe é o estado de graça, a nossa comunhão com Deus. Você vive em estado de graça? Você está protegido. Então, o que é um malefício? É quando uma pessoa vai lá e faz um tipo de... Vou usar essa expressão para vocês entenderem. Um trabalho espiritual, uma macumba, uma coisa lá contra você, contra a sua família, contra os seus negócios. Nos negócios isso é muito, 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 muito comum. Como eu já atendi gente assim, que tinha feito para enriquecer, que fez contra o negócio dos outros, que fizeram contra o seu negócio. Ai, Jéssica, mas isso pega. Bom, só pega se a sua imunidade espiritual tá baixa. Tem efeito? Às vezes tem. Às vezes tem efeito, sim. Tem efeito quando? Quando eu não vivo uma vida de acordo com a vontade de Deus, dentro dos mandamentos, a minha imunidade espiritual tá baixa. Sabe quando você tá com a imunidade no seu corpo baixa? Quando você tá com a imunidade baixa, você tá comendo mal, tá se alimentando mal, tá comendo besteira, não dorme direito, exige demais do seu corpo, não faz uma atividade física, sua imunidade vai ficando baixa, né? Não dorme, não descansa, trabalha muito, faz muita coisa, tá se incomodando um monte, e não come direito, não repõe nada. O que acontece? Imunidade fica baixa. Com a imunidade baixa, o que acontece? Qualquer vírus que tem por aí, você pega. Tem gente que tá sempre gripado. Tá sempre. Qualquer resfriado que passar lá na esquina, a pessoa já tá ficando doente. Imunidade tá baixa. Aí já tem problema na pele, já tem problema com isso, já tem problema... Tudo, porque a imunidade tá baixa, tá? Pega esse exemplo pra vida espiritual. Você não reza, não vai na missa, não vive na justiça, não procura viver uma vida de santidade. Vive amaldiçoando as coisas com sua boca, a imunidade espiritual lá embaixo. Não tem constância numa vida de oração, não tem constância na busca dos sacramentos, né? Não confessa, não comunga, não vai na missa no domingo. Aí o que acontece? Imunidade espiritual tá lá embaixo. Aí acontece de uma pessoa fazer um malefício contra você, contra seus negócios, contra sua família, seu casamento. Vai pegar? Às vezes vai. Por quê? Porque você está vivendo uma vida longe daquele que te protege.
Gente, não adianta a gente colocar em pano de prato na cozinha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não adianta a gente colocar em pano de prato da cozinha, caiam 1000 à tua direita, 10.000 à esquerda, tu não será atingido, como se fosse palavra mágica. É uma vida de comunhão com esse que nos defende. É uma vida de comunhão com aquele que é o nosso pastor. Essa vida de comunhão faz com que a gente esteja debaixo das asas do Altíssimo e nenhum mal vai nos atingir. Agora, eu quero viver a minha vida tudo errado, tudo longe da proteção do Altíssimo. Mas quando chegar o malefício, não, isso não. Quando o inimigo vem contra a minha vida, não, eu tô debaixo das asas do Altíssimo, nada pode me atingir. Gente, isso é balela. É uma vida de comunhão com Deus que nos faz estar protegidos desses males. Então, você busca Deus em tudo, você não tenha medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo disso. Por quê? Porque eu tô me esforçando. Sou santa? Claro que não, né, gente? Longe de ser. Mas olha, vida de comunhão com Deus. Missa, não falta missa. Eucaristia sempre. Confissão sempre. Vida de oração, sim, senhor. Com todas as dificuldades que é, mas tô aqui, tô firme. Procurando todos os dias revisar a minha vida e buscar o Senhor. Com todos os meus pecados, com todo... Levanta a cara. Eu não tenho medo. Não tenho medo disso. Agora, se você veio até aqui, e às vezes, gente, como é libertador separar e fazer essa oração, às vezes a maldade das pessoas, né? A ação do mal contra a nossa vida, o desejo do mal que eu digo demônio, situação espiritual. A gente precisa parar e fazer uma oração como essa que eu fiz aqui, né? Oração contra o malefício. Faça essa oração, né? Tem coisas que a gente só aprende fazendo na vida espiritual, né? E essa é uma oração que a igreja nos entrega para que a gente reze. Não deixe de rezar, não pense que é bobagem. E não tenha medo também, tá bom? Não tenha medo. Mas reze. Em tempos de muito combate espiritual, assim, que a gente sente que tá difícil, que a gente não consegue sair dali, você rezou uma vez essa oração, você sentiu o efeito. Reza ela 3 vezes no dia, em honra à Santíssima Trindade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Levanta de manhã, reza 3 vezes de manhã ou reza 3 vezes ao longo do dia. Vai rezando. Se você puder, água benta no seu ambiente de trabalho. Às vezes se puder, porque às vezes nem sempre pode, né? Se não, no seu ambiente de trabalho, você vai levar água benta, você vai pegar lá, vai borrifar na sua mão, vai passar nas suas coisas de trabalho, vai abençoar tudo, vai fazer o sinal da cruz antes de começar a trabalhar. E abençoar com a sua postura o local onde você trabalha, né? E fazer. Agora, eu tenho um comércio, eu tenho uma empresa, eu sou dono desse lugar, demorou para você largar água benta nesse lugar, desse ambiente. Rezar lá dentro, rezar o terço lá dentro, rezar a oração contra o malefício dentro do seu ambiente de trabalho, clamar a ação de Deus e a graça do Espírito Santo dentro daquele ambiente. Se você puder, faça. Peça, sem perturbar os outros, né, gente? Por favor, seja uma pessoa normal, sem perturbar os outros. Não precisa chamar todo mundo para fazer tudo. Não, vai lá você e faz o que tem que ser feito. E se você é dono do seu negócio, você é dono da sua empresa, você é dono da sua prestação de serviço, abençoe e ordene ao mal que sai, em nome de Jesus. Todo mal saia do meu local de trabalho. Todo mal saia de dentro da minha empresa, na autoridade do nome de Jesus. Que todo mal, toda opressão do mal, que toda tentativa do mal de roubar as coisas do meu negócio, da minha empresa, da minha família, vá embora em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre aquilo que é seu. Foi dada por Deus a autoridade. No final do e-book tem algumas orações. Tem 2 tipos ali, eu coloquei breves exorcismos. Oração ali, né? Que é o pequeno exorcismo de Santo Antônio, que você pode fazer dentro do seu local de trabalho. Eu sou dono da minha empresa aqui no meu negócio, vou lá fazer. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Você pode ir com a cruz do Senhor, com a água benta, abençoar o seu lugar de trabalho fazendo essa oração. Você pode rezar a oração, pequeno exorcismo da medalha de São Bento, que também está aqui no e-book, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia.
Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Você pode fazer essa oração aqui e você pode fazer isso também dentro da sua casa, já fica a dica, tá? Tá sentindo opressão dentro de casa, tá difícil, as coisas andam difíceis? Faça essas orações dentro da sua casa, coloque água benta em todos os ambientes da sua casa. Em tempos de intenso combate espiritual e em casas onde há opressão maligna, tá? Eu tenho medo, me sinto observada, tô vendo vulto, não tô conseguindo dormir, me sinto oprimido, parece que tem alguém que mexe comigo. Os filhos estão com muito medo na hora de dormir. Isso pode ser opressão no ambiente da casa, que pode ter vindo por diversos motivos. Hoje já não dá mais tempo para eu falar, posso falar outro dia sobre opressão na casa, tá? Se vocês quiserem. Mas o que eu vou fazer? Já dou o remédio agora. Pega a água benta. Vai lá na paróquia, mesmo lugar que você vai lá para pagar o dízimo, tá? Você vai lá na paróquia, pede água benta na paróquia se você não tiver, tá? Muitas vezes os padres já deixam com a secretária da paróquia água benta, senão você vai lá e pede, pergunta como que faz para conseguir água benta. Ou vai nas beatas da igreja, sabe? As beatas, sabe aquelas mulheres que estão sempre rezando na igreja? Essas beatas, tipo eu, a gente sempre tem uma água benta em casa. Minhas tias, quando me aperto, peço pra minha mãe, sempre tem uma prima, uma tia, no meu caso, uma família de meio beata, sabe? Mas você vai assim, naquelas tiazinhas do grupo de oração. De repente você não vai no grupo de oração, mas você sabe quem é o do grupo de oração. Vai lá e pede. Essas sempre tem uma água benta, tá? Pega a água benta e vai colocar na tua casa. Às vezes, pra gente vencer uma opressão dentro de casa, você tem que colocar todos os dias durante um tempo. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que a opressão maligna vá embora. Precisa rezar o terço, meditando os mistérios dentro dessa casa. Precisa fazer essas orações que eu acabei de dizer pra vocês, tá lá no nosso e-bookzinho, que tá aqui no link, né? Depois eu vou botar de novo nos meus stories. Mas tá aqui. A gente vai rezando e abençoando todos os ambientes. A oração, gente, coloca o diabo para correr. Lembra que eu falei, né, que aquele exorcista que eu ouvi falar, o Padre Forteia disse, né, não se trata de expulsar o demônio, se trata de encher de Deus, né? A gente enche tanto de Deus que o demônio vai embora. Falei para vocês que essa semana eu vou falar sobre a ação do mal e sobre batalha espiritual. Então, esses vão ser termos que eu vou usar durante essa semana, por favor, né? Tenha o equilíbrio de entender que nós não temos que ver o mal em tudo, tá? Por que eu vou falar isso muitas vezes? Para que você não fique um doido pensando que tudo é o capeta que faz. Não é tudo o capeta que faz, mas tem coisa que é ele que faz. E essa semana a gente vai falar sobre as coisas que ele faz e sobre como nós buscamos libertação nessas coisas, tá? Para encerrar, eu disse que eu ia dar umas orientações para a semana, né? Eu já comecei com essa aqui, mas amanhã a gente vai voltar para a palavra, gente, porque eu preciso ensinar algumas coisas para vocês. Mas isso aqui também ensino, né? Atenção aos pensamentos e emoções, tá? Às vezes a gente é jogado no chão com os nossos pensamentos, as nossas emoções. O campo de batalha, o campo da batalha espiritual é a nossa mente, entenda isso. É na sua mente que a batalha acontece. É nos seus pensamentos, nas suas ideias, na sua forma de raciocinar e de pensar as coisas. Então, atenção. A primeira forma de ação do demônio, a forma que ele age de maneira mais ordinária é a tentação, né? E as tentações, elas vão se dar, né, pelos nossos sentidos, né? São coisas que a gente vai ver, que a gente vai ouvir, né? Tudo que vai entrar, né, por meio dos nossos sentidos, né? E muitas coisas, né, o diabo sugere pra gente por meio de situações, circunstâncias, mas também é um tipo de tentação que é uma sugestão maligna que vem na nossa mente, que surge como uma ideia, que surge como um pensamento. Surge como uma ideia, um pensamento. Se a gente vai acolhendo isso, a gente vai trazendo da nossa mente, a gente vai trazendo pro nosso coração e a gente vai dando muito poder para aquilo vai nos derrubando, tá? Às vezes são lembranças, às vezes são memórias, às vezes só sugestões, ideias que vão acontecendo, que a gente precisa aprender a identificar pra gente estar de pé pra luta. Essa semana a gente vai falar só sobre luta espiritual. A primeira coisa pra gente lutar é a gente estar de pé, tá? Então eu quero te exortar em nome de Jesus a ficar de pé. Fica de pé. Aprende a identificar o que te derruba, o que te coloca no chão.
Quais são as coisas que te colocam no chão? Medo, desânimo, as circunstâncias todas. Por que essas coisas nos colocam no chão? Porque às vezes a gente não acredita que o poder de Deus é maior e que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. A nossa fé não está no Senhor, está nas circunstâncias. A gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu, que Deus mudou de ideia. Que Deus, gente, Deus não improvisa. Olha só, presta atenção nisso, Deus não improvisa. Os planos do Senhor, os desígnios do Senhor são eternos a nosso respeito. E Ele detém tudo, Ele detém o poder de tudo, a sabedoria de tudo. Ele é todo poderoso. Deus não precisa improvisar na tua vida. Ele tem um plano, um desígnio que é eterno e que Ele sabe como fazer. E todas as coisas que nos acontecerem, presta atenção, todas as doenças, as perdas, as dificuldades, tudo vai concorrer para o nosso bem quando Jesus é Senhor da nossa vida. Nada vai nos afastar daquele desígnio. Pelo contrário, tudo nos traz para mais perto do Senhor. Essa visão que a gente tem que ter para começar a ficar de pé. Para as coisas, para a gente começar a não ser derrubado por qualquer pensamento, coisa que a gente vê, coisa que a gente escuta. Nós precisamos ser fortes, ser fortalecidos pelo Senhor para estar de pé, para conseguir lutar. Atenção ao pensamento que te derruba. Quando o pensamento surgir, oração de São Bento, reza uma Ave Maria, reza uma jaculatória, começa a colocar a oração ao longo do seu dia nos seus lábios, ou simplesmente diz: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vai louvando o nome do Senhor. Vai colocando outras expressões na tua boca. Vai lembrando de versículos bíblicos para rechaçar o inimigo. Lembra comigo, quando Jesus jejuou, lá no final do jejum, lembra? Se não me engano, em Mateus 4, a gente vê o que acontece. Existe um encontro com o mal. Jesus é tentado. Nós estamos jejuando, nós seremos tentados. Como é que Jesus rechaça o diabo? Através da palavra de Deus. Então você precisa ter versículos na sua boca, versículos na sua memória. Se você não tem, pega a palavra, vai ali no Google e coloca assim, ó, versículos bíblicos de confiança. Tô dando a barbada. Você vai pegar algum, você vai pegar a sua Bíblia, você vai anotar, cola na geladeira, coloca no celular, coloca na frente do espelho para você lembrar e você ir declarando estes versículos. Toda vez que a tentação vier, você vai rechaçar com a palavra de Deus, como Jesus fez. Então, a Carol tá falando aqui, né, Jéssica? Qual imagem posso colocar no meu comércio? Sala de entrada ou na sala do meu marido? Aí a Thalita colocou, né? Um crucifixo abençoado, fica bem discreto. É verdade. Tudo depende do teu comércio, do quanto tu pode ou não e quer demonstrar a tua fé. Tem lugares que a gente chega e já tem na entrada algum sinal de fé, né? O crucifixo, gente, é um sinal da nossa fé. E a gente tem a expressão, né? Que quando alguém foge de alguma coisa é como o diabo foge da cruz, né? Por quê? Porque a cruz é o sinal da derrota do inferno e da nossa salvação. Nós não estamos falando de um Deus derrotado na cruz. Não, nós estamos falando de poder, de graça, de ressurreição, né? Então, até digo assim, se a gente pode ter um crucifixo em cada cômodo da casa, gente, eu apavoro vocês com essas coisas que eu falo, mas isso é um crucifixo pequenininho, sabe? Em cima no umbral de cada porta, no quarto dos filhos, cada filho ter o seu crucifixo, é um sinal de vitória. Voltando, tá? Só para não perder o fio da meada, porque já passei da hora, mas eu quero terminar de falar essas coisas para vocês. Cuidem dessas emoções, desses pensamentos, sabe? Quando você começa a sinalizar, você tá bem, mas daqui a pouco você já tá numa instabilidade emocional, numa instabilidade nos seus pensamentos, você se sente completamente instável. Atenção! Você pode estar debaixo de um ataque espiritual ali. Vem para a palavra de Deus. Tenta identificar qual foi a situação, circunstância, pensamento que começou a te deixar instável, que te trouxe irritação. A irritabilidade é outro sinal. O desânimo é um sinal de que você está sendo tentado, né? Aquelas palavras, aquelas tentações de desobediência, de rebeldia, de Deus me esqueceu, de Deus não vai fazer, de eu não vou conseguir, de desistir de rezar. Todas essas coisas, gente, é muito sutil. O diabo nunca vai aparecer de tridente, chifre, rabudo, tá? Não. Ele vem na sutileza das circunstâncias e das situações, gerando nos tentando com pensamentos, nos fazendo ver coisas que vão nos trazer memórias, lembranças, escutando alguma coisa. Até a palavra de Deus diz pra gente
guardar os nossos ouvidos, né? Para proteger o nosso coração. Cuida do que você fala e com quem você fala. As coisas que você olha. Te protege. Te protege. Te protege dos ataques do inimigo que vem nas situações, circunstâncias, pessoas, coisa que você segue, coisa que você vê, que vai minando a sua fé e vai te colocando no chão. Você precisa estar de pé. Outra coisa, e falo isso, é a última coisa que eu vou falar para encerrar. Pensamentos de autopiedade, de pena de si mesma. Quando você começa a pensar que a cruz está muito grande, que você não vai dar conta, que você é uma só e ninguém está te ajudando, que é muito difícil, que a cruz é muito pesada, que o fardo é muito pesado, que você começa a se sentir coitada. Todos esses pensamentos que te levam para o lugar de ter pena de ti mesma, de autocomiseração, de autopiedade, de vitimismo, tá? Isso te põe no chão. Isso te derrota. Isso te derrota. Então, esses pensamentos, tá? Precisam ser rechaçados. O Senhor Deus é a minha força. Quando sou fraco, então é que sou forte. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O fardo tá pesado. Mas esse fardo pesado, essa solidão nessa luta concorre para o meu bem. Isso aqui concorre para o meu bem, para a salvação da minha família. Tá sozinha, tá humilhada, tá com esse fardo pesado, ter que dar conta de tanta coisa. Tudo isso serve para o meu bem, para a salvação da minha família. Eu não tô sozinho, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Tô passando no vale da sombra da morte e Ele tá comigo. Você tá entendendo? A gente vai rechaçando essas palavras, esses pensamentos com a palavra de Deus. Como você tem que ter uma postura de atenção para estar de pé. Ficai alerta de São Paulo. A respeito da batalha espiritual, nós temos que estar como de pé, alertas. Amém? Dadas as instruções iniciais da semana, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Esteja conosco durante todos esses dias. Quero pedir para vocês que encaminhem essa live. Quem chegou depois, volta para o começo para rezar de novo, tá? Todas as lives estão indo para o YouTube. Diariamente a Kátia coloca no YouTube e eu coloco sempre, ou eu ou a Kátia, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra gente, porque às vezes é mais fácil pelo YouTube, né? Você pode pausar, voltar, enfim, pegar o pedaço que você não pegou, fica mais fácil. Então tem o canal. Lá no YouTube, acho que o canal é Jéssica Martin, se não me engano. Quem fez foi a Kátia, gente. A Kátia me salva nessas coisas, que eu sou tão limitada por isso. Deus sempre nos ajuda, né? Eu acho que é Jéssica Martin. De qualquer forma, vou colocar o link hoje também nos stories. Vou começar a colocar. Vou deixar uma caixinha aberta, tá? Se ficou alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, se vocês quiserem colocar alguma intenção, a caixinha estará aberta. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por todas essas orientações. Grava em nós, Senhor, aquilo que é mais necessário de tudo isso. Faz a tua obra em nós, Senhor. Faz a tua obra em nós, Senhor. Nos alerta para aquilo que nós precisamos estar alertas essa semana e nos coloca de pé, Senhor. Obrigada, Jesus, por toda a tua graça, a tua bênção na nossa vida. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Falei muito, não consigo falar pouco. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês. Vou colocar tudo que falei que ia colocar agora nos stories e peço que vocês compartilhem a live com as pessoas que desistiram também. Gente, tanto que a gente desiste, né? Começa empolgado e não vai até o fim. A gente tem que ir atrás do povo, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã às 7.